A Bíblia afirma: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem te libertou? A verdade. E quem é a verdade? O próprio Deus, o próprio Cristo, que estava aqui nesse plano humano, em forma de homem. O Verbo virou carne. Era um ser humano, 100% humano. Mas tem alguma coisa de muito errado dentro das nossas igrejas. Por que a Bíblia não pode mais ser pregada como ela é? Por que os pastores hoje, para eles pregarem a verdade, eles precisam pisar em ovos? Por quê? Por que a igreja não denuncia mais o pecado? Por que a igreja não está falando que nós estamos no final dos tempos? Por que os pastores não estão denunciando o socialismo, o comunismo? Por que a igreja não está denunciando a nova aurora, o novo mundo que acabou de nascer? Um mundo onde os poderosos, os donos do mundo, estão dizendo que o inimigo deles não são os pedófilos, os traficantes, os narco-guerrilheiros, os narco-guerrilheiros. Por que eles não estão dizendo que o inimigo deles é o diabo, seus ministros e seus obreiros e seus músicos? Por que eles estão dizendo que o inimigo deles é a humanidade, em especial, lógico, tu sabe, os cristãos? Por que isto não é denunciado dentro das nossas igrejas? Por que a verdade não pode ser mais falada dentro das nossas igrejas? Já que ali é o lugar para se falar a verdade. Por quê? Por que muitos pastores estão dizendo que não, se eu pregar desta forma, a igreja vai ficar vazia? Vai sair muita gente da igreja. E a receita da igreja vai cair de forma absurda. Eu não posso pregar essa palavra aqui. Porque muitos irmãos que estão aqui com o dízimo alto, não gostam de ouvir essa palavra. Então eu tenho que pisar em ovos para agradar a gregos e a troianos. Mas vem cá, mas quem foi que disse que o ministro de Deus, ele foi tirado do inferno por Deus para agradar os homens? O pastor, o verdadeiro ministro de Deus, ele não tem pacto com os homens. Ele não tem pacto com o conforto, com a facilidade, com o dinheiro. Ele tem pacto com o homem, com Deus. Desculpa. Ele tem que obedecer a Deus e não os homens. Por que se mudou a pregação dentro da igreja? Hoje a gente prega sobre tudo. A gente só não consegue pregar sobre o pecado. A gente só não consegue denunciar a fofoca endêmica dentro da igreja. Por quê? Porque a maioria dos irmãos, ou a minoria dos irmãos, que eu acredito que seja a minoria, eles não querem ser confrontados, eles não querem ser constrangidos pela palavra de Deus. Mas veja, a ovelha adora ser constrangida pela palavra de Deus. A ovelha, a verdadeira ovelha, ela adora ser confrontada pela palavra de Deus. Porque ela sabe que por meio do constrangimento, por meio da confrontação, e o que vai gerar nela? Vida. E vida em abundância. Quando você usa a palavra de Deus para confrontar a igreja, você leva vida aos irmãos. Família restaurada, relacionamentos são restaurados, projetos são desengavetados, há ali progresso humano e cristocêntrico. As pessoas começam a ter um contato com um Deus verdadeiro que elas nunca imaginaram que existisse ou que existia. Mas isto só pode acontecer por meio do confronto, por meio da palavra, e a palavra da Bíblia. Quem odeia ser confrontado é o bode. Quem odeia ser constrangido é o lobo. O lobo, ele fica furioso quando ele é
denunciado. O lobo, ele fica furioso a ponto de querer matar quando ele é confrontado pela palavra de Deus, quando a palavra de Deus desnuda ele. O lobo, ele é mascarado, ele está ali para trazer confusão, para trazer contenda, para trazer fofoca. Quem é o lobo? É o vulgo. É o vulgo dentro da igreja que proibiu. Veja, o vulgo, que são os lobos, que geralmente exerce muita influência dentro da igreja, e muitas das vezes a influência que ele exerce, ou que eles exercem, não é por causa da santidade, mas por causa do dízimo alto que ele dá à igreja. Mas veja, aquele dízimo ali é uma obrigação dele. Então, por causa do vulgo, é praticamente proibido de pregar a verdade. Quando eu digo a verdade, não é a verdade do pastor, mas a verdade da Bíblia. Não é a minha verdade que sou pastor, mas a verdade da Bíblia. Então nós temos hoje uma Bíblia, uma igreja verdadeiramente indo para o buraco, onde a carnalidade se manifesta, onde o pecado reina ali dentro, onde a mente diabólica, socialista, comunista comanda ali dentro, onde os homens que estão ali para trazer confusão, para trazer arrogância, para trazer soberba, para trazer prepotência, eles estão ali com cargo alto. Dão palestras, são professores de escola bíblica dominical, são pastores, e os verdadeiros pastores são jogados de escanteio, deixados de lado. Por que isso? Porque o homem aceitou que, se ele pregar a verdade, e é uma coisa absurda, veja, se ele pregar a verdade no lugar sagrado, no lugar santo, o lugar sagrado e o lugar santo é para pregar a verdade. Quando você sai da sua casa para ir à igreja, ou é levada, ou é levado pelo Espírito Santo de Deus, é necessário que você compreenda que lá você vai ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não vai te agradar. É necessário que você compreenda que a igreja não é um cômodo da sua empresa, que a igreja não é um cômodo do seu sindicato, que a igreja não é um cômodo do seu clube, que a igreja não é um cômodo de um shopping, de um hortifruti, de um mercado, de uma... Não, a igreja é um local sagrado. A igreja é um local sagrado dentro do ambiente maligno, diabólico. É ali que neste lugar você deve entrar de forma de cabeça baixa, preocupado ou preocupada, porque o Espírito de Deus está ali dentro. O Espírito Santo de Deus está ali. Então, é muito importante que você tenha esse entendimento. A igreja não é um shopping, não é uma academia. Quando você é levado à igreja é porque Deus quer falar com você, e vai falar com você do jeito que Ele quiser. Não é do jeito que você quer. Do jeito que você determinou. Você entende? Então, infelizmente, as nossas igrejas hoje, elas estão mergulhadas na carnalidade, porque o que mais se vê hoje dentro da igreja é a carnalidade. Eu estava num congresso de uma igreja rica aqui no Rio de Janeiro, e no altar não tinham homens santos, mas tinha aquelas motos caríssimas, Harley Davidson. No altar, Harley Davidson no altar. E eu não vou dar aqui o nome da congregação, eu não vou dar aqui o nome da igreja, porque é uma igreja muito rica. E, entende? E os pastores de bonezinho na cabeça dentro da igreja. Os pastores de bonezinho na cabeça, de calcinha apertadinha, camisinha apertadinha, e você vê que ali é carne, ali não tem nada de Espírito Santo. Ali não tem nada, ali não houve uma restauração, ali não houve um banho, ali não houve um esfregão do Espírito Santo, não houve. O que está ali não é a cultura de Deus, mas é a cultura dos homens. Então, eu quero
perguntar para você novamente por que é proibido pregar a verdade dentro do lugar sagrado, dentro do grupo dos santos. Por quê? E se você aceita isso, se você acha isso normal, coloca um comentário aqui embaixo. Deus te abençoe, nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.